Graça e paz, galera. O texto que nós vamos meditar hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a seguir. O título dessa mensagem é A Igreja que eu preciso ser. Diz assim a palavra de Deus: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Mas quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o semi-morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Jesus contou toda essa parábola aqui por causa de uma pergunta que um certo doutor da lei havia feito para ele, o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Mas Jesus não lhe deu uma resposta. Jesus lhe fez uma outra pergunta. E muitas vezes conosco também acontece da mesma forma. Porque quantas vezes nós somos iguais àquele doutor da lei, aquele intérprete da lei, que faz pergunta para Deus, ou faz pergunta para Jesus, através do Espírito Santo, e quer sempre uma resposta explicativa. Mas muitas vezes acontece da mesma forma aqui, que a gente tem que pegar um texto da palavra de Deus, a gente vê Deus falando conosco, e a gente entendendo que a resposta de Deus está justamente nas passagens bíblicas que nós meditamos. Agora eu queria conversar um pouquinho com você a respeito desse texto, a respeito desse contexto. Então eu retirei dessa passagem 3 grupos de pessoas que estão relacionados direto ou indiretamente com um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Talvez esse homem seria um judeu. E eles tiveram, os assaltantes tiveram um relacionamento dele direto pelo que ele fez com esse homem. Na verdade, a expressão deles, assim, os pensamentos deles, seria este: o que é meu, e o que é seu deverá também ser meu. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele homem lá em relação aos assaltantes. Eles, além de tomarem tudo daquele homem, eles, não ficando contentes ainda, espancaram ele, bateram muito nele, judiaram dele, e pelo jeito que aquele homem ficou, ele ficou inconsciente. Talvez eles pensariam até que aquele homem estivesse morto, porque eles jogaram na virada do caminho e ele ficou ali caído, ficou ali inconsciente. Foram isso que eles fizeram com aquele homem. Temos agora o segundo grupo de pessoas aqui do texto, que está na pessoa do sacerdote e do levita. Está aqui no versículo 31 e 32 aqui do texto. E a expressão deles é mais ou menos assim: o
que é meu, e o que é seu. São aquelas pessoas que não querem se envolver. Eu já tenho muitos problemas, não vou me envolver com os problemas dos outros. Tenho muita coisa para fazer e não tenho tempo, não vou me envolver de jeito nenhum. Mas era o sacerdote, era também o levita. Aqui diz que primeiro passou o sacerdote e vendo aquele homem lá, que estava semi-morto, que estava inconsciente, que estava totalmente ferido ali, porque dava para ver os ferimentos de longe. E a Bíblia diz que ele cortou volta, né? Desviou da onde estava aquele homem, passou de lá e foi embora. Depois veio o levita e fez a mesma coisa, não socorreram aquele homem. E o sacerdote e o levita eram aqueles que faziam toda a parte de culto do templo na época. Eram aqueles que ofereciam os holocaustos, eram aqueles que ofereciam louvores a Deus, faziam toda a liturgia. É como se estivesse oferecendo um culto ao Senhor. E era também entre os sacerdotes aquele que entrava de ano em ano dentro do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Então eram homens que estavam na elite da religião, mas falharam para colocar essa religião em prática. E em vez de socorrer aquele homem que estava ali, todo ferido, que foi espancado, que foi assaltado, a Bíblia fala que eles passaram de largo. Eles estavam na verdade do caminho, eles cortaram para outra parte do caminho e se desviaram daquele homem. Falharam na sua prática, na sua praticidade. Mas eles eram homens bem vistos pelo povo. Mas aos olhos de Deus não foi bem assim. O terceiro grupo de pessoas, que a gente extraiu do texto, está na pessoa exatamente do samaritano, que a gente chama de bom samaritano. A expressão seria mais ou menos o seguinte: o que é seu, e o que é meu também pode ser seu. E isso estava em relação a este homem que representa a praticidade de um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Cristo. Porque, ao contrário do sacerdote e do levita, no versículo 33, a palavra diz assim que ele se aproximou, e eles fizeram o contrário, eles se distanciaram e desviaram dele. Ele não, ele se aproximou e, movido de inteira compaixão, pesou os ferimentos deles, cuidou dos ferimentos deles, colocando o que ele tinha com ele, que seria o vinho e o óleo, porque os dois seriam assim para, pelo menos, aplicar ali que a gente chama de primeiro socorro na vida daquele homem que estava ali caído, na verdade, daquele caminho. Então, essa expressão sim que é de agrado aos olhos de Deus. Mas o que a gente entende ali que esse samaritano fez, não foi uma coisa que ele fez para se aparecer, foi uma coisa espontânea, foi uma coisa habitual, foi uma coisa que ele já estava acostumado a fazer. Então o coração dele era movido de misericórdia, de compaixão, movida do inteiro amor, porque ele se interessou pelo outro. Compaixão significa a gente estar no lugar de outra, ou no lugar de, sentir a dor que ele está sentindo, ou baixar num certo nível, ser compadecido um do outro, sentir compaixão, estar com a pessoa que está sofrendo, sentir a dor da pessoa, como se ele estivesse sentindo a dor que aquele homem estivesse sentindo. Então ele, movido de inteira compaixão, cuidou daquele homem, e mais ainda, colocou sobre seu animal e levou até a hospedaria. Que coisa maravilhosa, que eu e você possamos ter essa praticidade aí de dizer que somos um verdadeiro cristão. Então, em resumo, o primeiro grupo, que simboliza a grande maioria, ela é tida como o mundo. E quem comanda o mundo, a Bíblia chama de o príncipe desse mundo, que está na pessoa de Satanás. O
próprio Jesus, no capítulo 14 de João, disse assim para os seus discípulos: vamos sair daqui, porque aí vem o príncipe desse mundo e eu nada tenho a ver com ele. Isso significa uma grande multidão. O segundo grupo, que está na pessoa do sacerdote e o levita, simboliza aqueles que praticam a religiosidade, que também não é como o primeiro grupo, que é uma grande multidão, mas também é uma boa parte da multidão. São aquelas pessoas que se contentam de vir na igreja e voltar para casa, e nada muda nas suas vidas. São aquelas pessoas que não se querem se dar, não se querem envolver mais a fundo, porque não querem se deixar o seu lugar de conforto, querem ficar, como a gente diz, no bem bom, né? Aqui tá bom, vou ficar aqui mesmo, não vou me envolver de jeito nenhum. E já o terceiro grupo, que é uma pequena minoria, são pessoas raras de se encontrar no meio da multidão, mas que existem, graças a Deus, são aquelas que representam a igreja genuína, porque o título dessa mensagem é a igreja que eu preciso ser. Então, se eu preciso ser uma igreja, eu tenho que estar inserido exatamente no terceiro grupo, que é o pequeno grupo, que é da minoria, que a Bíblia chama de remanescente. É aquelas pessoas que são 100% envolvidas na obra, 100% para acudir ao seu próximo. Não são só aquelas pessoas que oram para um e para outro, sabendo que a pessoa está precisando de uma cesta básica, está precisando de que seja paga uma conta de água e luz, e tem aquela expressão: vai atrás do governo, vai atrás dos ricos, Deus te abençoe, vai com Deus. Não, ela sente aquela compaixão, aquela misericórdia, e põe a mão no bolso e ajuda aquelas pessoas no sentido literal, mas ajudam não nos holofotes, não nas palmas, ajuda muitas vezes ocultamente. Fazem isso com a mão direita sem que a mão esquerda saiba, sem que a mão esquerda saiba, como diz a palavra de Deus. Mas tem alguém que está olhando, tem alguém que está vendo, e esse alguém é Deus. Então, se eu e você, a igreja que nós desejamos ser, a igreja que eu preciso ser, a igreja que você precisa ser, tem que estar inserido na pessoa do bom samaritano, que todas aquelas ações maravilhosas que ele fez com aquele homem, que ele acudiu o homem, aplicou os primeiros socorros ali com aquele homem, colocou em cima do seu próprio transporte, levou ele para a hospedaria, e ainda continuou cuidando dele, pagou a hospedaria, e ainda disse para o hospedeiro: quando eu voltar da minha viagem que eu estou fazendo, que eu irei fazer, e se acaso ainda precisar de ficar mais alguns dias ainda, pode colocar na minha conta ainda, que eu pagarei. Porque verdadeiramente ele era um homem que praticava a hospitalidade, praticava a generosidade. Na verdade, ele era um homem que simboliza a verdadeira igreja, a igreja genuína do Senhor. Se você foi abençoado com esse vídeo, com essa mensagem, não se esqueça de dar um like aqui embaixo e se inscrever no nosso canal, para que nós possamos continuar abençoando você e juntamente com outras vidas. Deus te abençoe em todas as suas áreas.